Beleza. Então, o midazolam, ele trata-se de um hipnótico muito utilizado para sedações ambulatoriais. Ele tem um perfil farmacológico bem interessante. Ele promove uma sedação rápida, consistente e que dura pouco tempo, né? Então, para a sedação ambulatorial, ele apresenta-se como um excelente hipnótico, pode ser usado de maneira isolada ou associado também a outros hipnóticos. O midazolam, ele atua no receptor GABA, ácido amino gama-butírico. Ele é um agonista desse receptor GABA. O que que é o GABA? O GABA, ele é o mais importante neuroinibidor do sistema nervoso central. Então, se nós temos um fármaco agonista, né, quer dizer, um fármaco que facilita as ações do GABA, que potencializa as ações do ácido amino gama-butírico. Quando você tem a ligação desse GABA no seu receptor, ele abre os canais de cloreto, né, os canais proteicos de cloreto. O cloreto, então, entra na célula, produzindo uma hiperpolarização dessa célula nervosa e, consequentemente, uma estabilização dessa célula. Uma hiperpolarização e uma estabilização. O que que significa? Significa que o estímulo percorre esse nervo com mais dificuldade. Quando você faz o midazolam, que é um benzodiazepínico, ele tem uma ligação alostérica. A gente chama de ligação alostérica, quer dizer, é uma ligação num sítio diferente, mas que acaba tendo o mesmo efeito agonista. Então, essa ligação num receptor específico, alostérico desse GABA, permite que essa abertura dos canais de cloreto seja bem maior e, com isso, mais hiperpolarização, mais estabilização e maior dificuldade de percorrer o estímulo nervoso. Consequentemente, o paciente fica com relaxamento muscular, o paciente fica com ansiólise, o paciente fica totalmente relaxado e aceita melhor o procedimento que será feito nele, né? Então, esse é o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos. Ele apresenta propriedades farmacológicas, que é ansiólise, sedação, relaxamento muscular, ação anticonvulsivante, são algumas das propriedades farmacológicas do midazolam. Na nossa aula de hoje, nossa aulinha de hoje, nós vamos falar das vias de administração e biodisponibilidade. Então, quando a gente fala de vias de administração e biodisponibilidade, nós temos que estar bem familiarizado com esses aspectos farmacocinéticos, né? Quando eu falo que o midazolam ele age em receptor GABA, isso é um aspecto farmacodinâmico. Via de administração e biodisponibilidade são aspectos farmacocinéticos, né, relacionados ao midazolam, dentro do seu perfil farmacológico. Então, nós vamos falar dessas vias de administração e dessas diferentes biodisponibilidades. É claro que a via de administração vai interferir na biodisponibilidade. E o que que é via de administração? O que que é biodisponibilidade? Via de administração são as portas de entrada do fármaco, né? O que que é uma via de administração? É um local, um segmento do corpo onde esse fármaco é depositado antes de iniciar os processos farmacocinéticos. Essa que é a definição de vias de administração. Nós temos várias vias de administração, mas nós só temos duas portas, né? Nós só temos duas portas de entrada do fármaco. Ou ele entra pelo trato gastrointestinal, ou ele entra pelo vaso sanguíneo. Então, são duas portas e várias vias. Então, repetindo, só existe duas maneiras do fármaco entrar no organismo. Ou ele entra pelo trato gastrointestinal, que vai desde a boca até o ânus, né, até o reto, ou ele entra pelo capilar sanguíneo, pelo vaso sanguíneo. Essas são as portas de entrada. E nessas portas de entrada nós temos várias vias.
nós temos as vias enterais e as vias parenterais. Essa é a divisão clássica das vias. Vias enterais são aquelas que entram em contato com o trato gastrointestinal antes de serem absorvidas. E as parenterais são aquelas que não entram em contato com o trato gastrointestinal. Se essa entrada é feita com agulha, aí nós chamamos de parenteral direta. Se ela é feita sem agulha, parenteral indireta. Então, isso é um resumão do que se trata as vias de administração. E qual que é a importância da via de administração? Ela interfere na biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? O conceito de biodisponibilidade é aquela porcentagem, ela é dada em porcentagem, né, do fármaco que chega na corrente sanguínea de maneira inalterada, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que nem sempre a dose depositada é a dose, a quantidade depositada é a quantidade que chega na corrente sanguínea. Você tem percas ali no trajeto farmacocinético. Então, pensando, por exemplo, no midazolam por via oral, nós teremos perdas no estômago, no fígado, né, antes que ocorra o processo de absorção. E aí, no caso do midazolam, tem um conceito da farmacocinética muito importante, que é o tempo de esvaziamento gástrico, porque o estômago ele retém a medicação antes de disponibilizá-la para o duodeno, que é a principal região de absorção dos fármacos dados por via oral. Então, o midazolam, se você fizer o midazolam para o estômago cheio, ele vai demorar a sua absorção. O alimento ele não impede que o midazolam seja absorvido, mas ele retarda essa absorção e a explicação é dentro da farmacocinética no tempo de esvaziamento gástrico. E nós temos também o metabolismo de primeira passagem, que hoje é melhor chamado de circulação, eliminação pré-sistêmica, essa eliminação pré-sistêmica. O fígado ele remove, né, ele metaboliza parte do fármaco antes que esse fármaco alcance a corrente sanguínea, né? E isso acontece com o midazolam. O midazolam, você tem esse metabolismo de primeira passagem que acaba tirando um pouquinho do midazolam. E olha só o nome, eliminação pré-sistêmica, né? Por isso que houve essa mudança de metabolismo de primeira passagem para a eliminação pré-sistêmica, porque na verdade o fígado ele acaba eliminando o fármaco antes que esse fármaco chegue na corrente sanguínea. Então, observem que o assunto ele é amplo. Para a gente entender melhor, é preciso estar afiados, né, com esses conceitos de farmacocinética que a gente aprende na faculdade e não pode esquecer. Então, aqui olhando o nosso slide, né, o midazolam ele pode ser administrado por diversas vias. Via intravascular, eu coloquei intravenosa, mas o nome mais certo hoje da via é intravascular, tá? Então, o nome mais correto hoje é intravascular. Não está errado intravenosa ou endovenosa, mas a tendência é que se chame a via de intravascular. A via intramuscular, a via oral e a via intranasal. Existem outras vias de administração, inclusive a via retal, pode ser uma via de administração do midazolam através de enemas, né? Só que na prática da nossa sedação multimodal na odontologia, fica um pouquinho fora do nosso contexto. Então, nós temos de vias de administração do midazolam, nós temos a via intravenosa ou intravascular, a via intramuscular, a via oral e a via intranasal. Todas essas vias oferecem biodisponibilidade, ou seja, todas essas vias, através de todas essas vias, é possível
que o midazolam chegue em quantidade suficiente na corrente sanguínea para atravessar a barreira hematoencefálica e fazer a sua ação ali no sistema nervoso central. O que que muda? O que que muda é a quantidade que vai chegar na corrente sanguínea. Qual que é o objetivo do fármaco? Chegar ao sangue, né? Quando nós instituímos qualquer, não digo qualquer, mas vamos dizer em termos generalistas, quando eu passo a medicação para o meu paciente, uma dipirona, por exemplo, eu quero que essa dipirona chegue no sangue em quantidades suficientes e dali seja distribuída às células. E aí já entra a questão farmacodinâmica, porque é na célula, é no receptor celular que vai acontecer, né, o efeito, a ação farmacológica propriamente dita. E a farmacocinética é o caminho, né? É o que o fármaco faz, é o caminho que ele faz antes de atingir ali o seu alvo. Essa é a definição de farmacocinética. Farmacocinética é o que o organismo faz com o fármaco, e farmacodinâmica é o que o fármaco faz com o organismo. Em resumo, é isso aí. Então, observem que ali no finalzinho do slide, diferentes características de absorção, consequentemente, diferentes biodisponibilidades. E é fácil a gente notar isso, entender isso. Você pega, você pega, por exemplo, um comprimido de midazolam e de 15 miligramas, não vai ser, não serão esses 15 miligramas que vão chegar ali na célula. Você vai ter perdas ali que giram em torno de 50%. E esses números também vocês vão encontrar variações, mas a média geralmente é a mesma, né? Mas você vai encontrar aí pequenas variações. E o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é justamente isso, né? Mostrar a importância dessas vias de administração, e aí a gente acaba entendendo alguns pontos clínicos importantes da sedação e mostrar a biodisponibilidade de cada via dessa aí. Então vamos lá. Olha só, olha que interessante isso aqui. Se eu conseguir alcançar, presta bem atenção, se eu conseguir alcançar 20% dos receptores celulares, eu consigo ansiólise. Se eu ocupar entre 30 a 50%, amnésia. 60% hipnose. Olha só que interessante. É, é como se fosse uma escada, né? E dá para a gente verificar também que dificilmente eu não tenho ansiólise e amnésia, porque eu preencher entre 20 e 30% de receptores não é muito difícil, né? Consequentemente, a hipnose eu preciso de 60%. Às vezes eu não consigo a hipnose com doses menores por via oral, né? Eu acho bem interessante isso aqui, porque mostra diferentes níveis de sedação por diferentes vias e diferentes doses. Tem a resposta individual? Sim. Tem paciente que vai ter respostas maiores, melhores, com doses menores. Tem pacientes que vão exigir doses maiores. Aí tem a questão das características individuais, tem a questão de interações medicamentosas, tem a questão da taquifilaxia, que é quando o paciente já é acostumado com benzodiazepínico, né? Tem todas essas questões envolvidas. Agora, pensa num organismo virgem de benzodiazepínico, é mais ou menos isso aqui que nós vamos encontrar. 20% dos receptores eu consigo ansiólise, amnésia em torno de 30% a 50% e a hipnose em torno de 60%. Então, às vezes o paciente, e é bom a gente entender isso, às vezes o paciente não está dormindo,
mas ele tem ansiólise e amnésia. Então, ele tem um certo grau de sedação, a gente consegue, algum nível de sedação ele tem, mesmo que ele esteja ali respondendo, mesmo que ele esteja ali com o olho aberto, né, vendo ali o procedimento, é bem provável, dificilmente ele não vai ter amnésia e ansiólise. Pode não ter hipnose, mas a ansiólise e amnésia dificilmente ele não vai ter, porque o preenchimento gira em torno de 20 a 30% dos receptores. E aqui um ponto importante, né, se a gente observar essa linha, né, aqui a linha, essa linha vermelha, que é a primeira linha, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Essa aqui, ó, a linha vermelha da via intravenosa ou intravascular, e aqui nós temos a relação da concentração de fármaco no sangue e o tempo. Então, observe que quando eu faço a injeção intravenosa, eu consigo um pico muito rápido, né? Um pico muito rápido dessa medicação. E depois ela vai descendo, descendo, né? Acompanhando aqui a linha, ela vai descendo até que toda a medicação seja eliminada. Na via intramuscular, que é essa verde aí, observe que eu tenho um pico menor do que a via intravascular. Esse pico ele é mais demorado, né, dentro aqui da linha do tempo, e depois eu tenho uma queda desse nível plasmático. Na via oral, observem que eu consigo um pico mais demorado, olha lá o pico, na linha do tempo, e esse pico é menor do que a via intramuscular. Então, eu consigo o melhor pico com a venosa, depois intramuscular, depois a via oral. Então, observem que a via de administração ela vai mudar a relação de concentração do fármaco no sangue e o tempo. E o tempo. E observem que a via oral ela mantém uma concentração menor, porém mais duradoura. Esse é um aspecto importante, ó. Olha só, ela faz um pico aqui, mais demorado e menor, mas ela fica quase que constante todo o tempo. A via intravascular, você tem um pico maior e depois uma descendente bem importante, né? E a via intramuscular, um pouquinho, ela faz um pico um pouquinho mais demorado e ela consegue também, se você comparar com a via intravenosa, você consegue um tempo maior de concentração plasmática desse medicamento, né? Então, a via de administração, ela também vai interferir nessa relação da concentração do fármaco no sangue com o tempo, beleza? Muito importante a gente estar ligado a isso aí. Bom, no caso do midazolam, tá aqui o midazolam que eu coloquei para vocês aqui, comparado ao diazepam, né? Se a gente comparar midazolam com diazepam, observem que o midazolam, então vamos pensar na via oral, né? Você tomou midazolam, colocou na boca, engoliu, passou pelo esôfago, chegou no estômago, tempo de esvaziamento gástrico, disponibilização para o duodeno, sistema porta, né? Passa pelo fígado. Quando o midazolam passa pelo fígado, ele promove a formação de um metabólito, né? É o hidroximidazolam, né? Que
conjuga-se ao ácido glicurônico, tá aqui essa conjugação com ácido glicurônico, e esse metabólito, ele tem ação farmacológica. Só que como ele já conjuga, o que que vai acontecer? Essa conjugação vai deixar o midazolam hidrossolúvel, né? Hidrossolúvel ou polar. O que que isso quer dizer? Quer dizer que na hora que ele chegar no rim, ele vai cair para a urina. Ou seja, ele vai ter um tempo de ação bem pequeno, né? Então, 2, 3 horas, a gente sabe muito bem disso. Já o diazepam, não. O diazepam, observem que ele forma dois metabólitos, que é o oxazepam e o nordiazepam, e esses dois metabólitos que são formados, eles têm ação farmacológica e ficam mais tempo no organismo. O midazolam não. O midazolam, ele sofre um metabolismo ali é, hepático, né, do citocromo P450, que são aquela, aquelas enzimas, aquela família de proteínas responsáveis pela metabolização dos fármacos. E esse hidroximidazolam, ele conjuga ao ácido glicurônico, ele fica hidrossolúvel, por isso que ele tem uma duração menor, né? Já os metabólitos do diazepam ainda não estão conjugados, né? Não estão conjugados ao ácido glicurônico. Eles sofreram outros processos, né, de metabolismo relacionados à fase 1 de metabolismo hepático. Não sei se vocês lembram da faculdade, mas nós temos a fase 1, que é a oxidação, redução, hidrólise, onde o fármaco ele é transformado em metabólitos ativos, né? E nós temos a fase 2 de metabolismo, que é a fase de conjugação ácido glicurônico. O diazepam faz fase 1 e 2. O midazolam só faz fase 2, ele não faz fase 1. Então, quando ele chega no fígado, ele é metabolizado ali pelo citocromo P450 em hidroximidazolam e conjugado ao ácido glicurônico. E aí ele está hidrossolúvel. Então ele vai circular, mas se ele cair ali no rim, vai embora na urina. Beleza? É isso aí que realmente acontece. Então observem esses aspectos, comparando o midazolam e o diazepam. A gente sabe que na degenerescência orgânica, ou seja, nos pacientes mais idosos, a fase 1 ela vai sumindo. Não tem fase 1, o idoso. Então, o idoso com diazepam, ele fica, como ele não tem a fase 1 ou tem a degenerescência dessa fase, ele fica muito tempo com o diazepam no organismo. Midazolam, não. Midazolam, ele não precisa de fase 1, ele faz fase 2, conjugação com ácido glicurônico. Então, pessoal, eu estou mostrando para vocês a importância de entender a farmacologia dos sedativos ou das medicações que o dentista usa, e muitas vezes isso não acontece, não acontece. E a compreensão farmacológica de aspectos básicos da farmacologia torna, consequentemente, a sedação mais racional. Nós não podemos esquecer desses detalhes, que são detalhes importantes. Deixa eu passar aqui só um minutinho. Bom, vamos ver a via intravascular. A via intravascular. Bom, a via intravascular nós não temos absorção. É a via que não tem absorção. Por quê? Porque toda a medicação que está na seringa vai estar dentro do vaso sanguíneo. Não tem absorção. Se não tem absorção, a gente fala que a biodisponibilidade é 100%. Quando a gente descreve biodisponibilidade de um fármaco, a gente faz por porcentagem. Ou assim, ó, um fármaco dado por via intravenosa
tem uma biodisponibilidade de 100% ou 1. Pensa num outro fármaco aí dado por via intramuscular, o midazolam dado por via intramuscular. Ele tem 90% de biodisponibilidade ou 0,9. Estou falando isso para vocês, porque às vezes vocês vão ler literaturas diferentes, onde uma faz a referência em porcentagem e a outra em número, o número maior sendo 1 e o menor ali 0,1. 0,1 seria 10% de biodisponibilidade. Então, olha só, a via intravascular, não tem absorção, é uma via que prescinde de absorção, não precisa de absorção. Estou colocando o medicamento todo ali na corrente sanguínea. Então, quando eu faço o midazolam na via endovenosa, eu tenho uma biodisponibilidade de 100%. Se eu pego ali uma ampola de 5 miligramas por ml, né? Tá ali a ampola de 5 miligramas por ml, coloco ali 5 miligramas, coloco 1 ml, então eu tenho a certeza que o paciente está recebendo 5 miligramas do medicamento. Beleza? Bom, em termos de clínica, na sedação, eu tenho o efeito hipnótico. Olha só, porque com certeza eu consigo mais de 60% de preenchimento receptor e um efeito sedativo, ansiólise, amnésia, é muito rápido isso. Vocês vão observar ali. E aí o midazolam na veia você tem que diluir, certo? Você dilui em soro. Pode ser em ringer, pode ser em soro glicosado, em soro com glicose, mas é importante que você faça a diluição. Estou falando da ampola de 5 miligramas por ml. E aí você, então, o que a gente observa na clínica? Você puxa ali a ampola inteira, um exemplo, tá? 3 ml. Coloca 12 ml de soro, você tem 15 ml. Você faz 1 ml por minuto em 5 ml, ou seja, 5 miligramas, o paciente dorme. Isso para a maioria dos pacientes. Tem paciente que vai ser diferente, certo? A sedação obtida em 3 a 5 minutos é realmente o que a gente observa. Tudo que é feito na veia, regra geral, a gente dilui e faz lentamente. Beleza? Então, em relação à via, o que a gente pode falar de efeito clínico? É justamente o que está escrito aí, um efeito hipnótico e sedativo muito rápido, e a sedação obtida em 3 a 5 minutos após a injeção. O paciente vai ter amnésia, com certeza, sim, ansiólise, sim, e vai dormir na grande maioria das vezes. Na via intramuscular, aí eu tenho 10% de perda. Então, quando eu injeto a medicação no músculo, certo? Aí eu estou colocando esse desenho embaixo para a gente entender que a agulha tem que ter um tamanho ideal para alcançar o tecido muscular. Tem gente que faz injeção intramuscular com agulha de insulina. Mas se você não alcançar o músculo, você vai ficar no tecido subcutâneo. Você faz uma injeção intradérmica, subcutânea, mas não faz intramuscular. Então, tem que jogar a medicação dentro do músculo, lá dentro do músculo, certo? Bom, vai absorver tudo? Não, vai absorver 90%. Então, se eu fizer, por exemplo, 1 ml de midazolam intramuscular, que corresponde a 5 miligramas da ampola de 5 miligramas por ml, eu vou fazer 4,5 miligramas. Aliás, vai chegar na corrente sanguínea em torno de 4,5 miligramas. Eu vou perder 0,5 miligramas. Durante o processo de absorção, eu vou ter essa perda. Então, eu só tenho 100% com a via intravascular ou intravenosa. Mas a via intramuscular é muito boa para o midazolam. Funciona bem. Tá lá, absorção rápida e completa, com concentrações plasmáticas máximas em 30 minutos.
O que que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que o pico vai ser um pouquinho para a direita da linha do tempo. Não é igual a intravascular, que rapidamente, instantaneamente, eu tenho pico lá, né? Estou falando no nosso gráfico de concentração tempo. Quando é intramuscular, a concentração máxima, plasmática máxima, ela vai demorar em torno ali de 30 minutos. Eu tenho que esperar essa concentração máxima? Não, não tem que esperar, né? A gente geralmente espera 10 minutos se o paciente já está no nível de sedação ideal. Mas só para a gente entender que esse pico ele vai demorar mais um pouco quando eu faço pela via intramuscular. Um detalhe importante é o midazolam, ele funciona pela via intramuscular. Já o diazepam não é muito bom na via intramuscular. Por quê? É o que eu falei para vocês lá na propagandinha que eu fiz da aula, que é o chamado é, abertura do anel dose dependente, pH dependente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o midazolam, a ampola, o midazolam, quando ele vem na ampola, ele vem com um pH abaixo de 4. Nesse momento, na estrutura química do midazolam, a gente fala que o anel químico está aberto e ele está hidrossolúvel. Então, ele está hidrossolúvel. Por que que ele está hidrossolúvel? Porque ele se mantém hidrossolúvel em pH abaixo de 4, que é o pH que vem lá a ampola de midazolam, midazolam dentro da ampola. Por isso que ele arde o nariz. Quando faz intranasal, ele arde, porque tem um pH baixo. E esse pH baixo, ele é importante para manter essa hidrossolubilidade. Essa hidrossolubilidade é importante para a via intravascular, que aí eu não preciso de um diluente para fazer na veia, e para a via intramuscular facilitar esse processo de absorção do medicamento. O diazepam não tem isso. Então, esse fenômeno pH dependente, de abertura do anel pH dependente, torna o midazolam um excelente medicamento para a via intramuscular. Quando eu injeto o midazolam e o pH do nosso tecido é maior do que 4, o que que vai acontecer, né? pH do sangue, na hora que ele absorve, passa para o sangue, ele vai encontrar um pH maior que 4. Aí esse anel ele se abre, certo? E aí o fármaco fica lipossolúvel. E essa lipossolubilidade favorece o processo de distribuição e penetração no sistema nervoso central. Então, olha que interessante poucas pessoas sabem desse fenômeno de abertura do anel, que torna o midazolam um excelente fármaco para sedação, para ser absorvido, para ser distribuído e para agir. Porque o fármaco ele tem que ter um certo grau de hidrossolubilidade para permitir a sua administração e absorção, e depois a lipossolubilidade para atravessar a barreira hematoencefálica. Então, esse fenômeno torna, né, é o fenômeno do anel aberto, explica lá, ó, explica a solubilidade do midazolam em água e a rápida conversão para lipossolúvel. E essa rápida conversão ela é dependente do pH, entendeu? Olha lá, isso dá a ele, ó, rápida iniciação e favorece o seu perfil farmacológico. Então não esqueçam do fenômeno do anel pH dependente, certo? O anel está fechado, aliás, o anel está aberto, aberto hidrossolúvel, fechado lipossolúvel. Aberto em pH menor que 4, fechado em pH maior que 4. Então, ele entra hidrossolúvel, fica lipossolúvel e é distribuído pelo sistema nervoso central. Isso aqui tá, só coloquei o slide aqui
porque depois, se vocês quiserem assistir a aula, tá aí o texto, mas é exatamente o que eu falei para vocês, beleza? Bom, e por via oral? Por via oral, nós temos uma biosseguridade em torno de 50%. E o que que interfere com essa biodisponibilidade? Olha lá, metabolismo pela passagem, hoje chamado de eliminação pré-sistêmica. Então, o nome correto é eliminação pré-sistêmica, porque é aquele negócio que o fígado faz, né? Essa conjugação com ácido glicurônico já elimina boa parte desse midazolam. Então, se eu tomar um comprimido, se eu beber um comprimido de 15 miligramas, o que que chega na corrente sanguínea? Em torno de 7,5, mais ou menos. Vocês vão ver literaturas dando valores um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tá certo? É, é, Se o estômago estiver vazio, absorção rápida. Olha lá, absorção rápida, mas reduzida pela metabolização hepática, que eu falei para vocês. E a absorção pode ser retardada com alimento. O alimento, ele retarda. O midazolam vai ser absorvido? Vai, mas retardado. Por isso que às vezes o paciente chega no consultório com o estômago cheio, bebe midazolam e depois, quando chega em casa, fica sedado, né? Então, aí mostrando um desenho, né? Do trajeto, olha lá, o comprimido passa pelo estômago, o estômago faz o processo de esvaziamento gástrico, vai para o duodeno, que é a parte absortiva do intestino delgado, sistema porta, fígado, circulação sistêmica. Beleza? Então, por via oral, eu vou ter uma biossimilidade em torno de 50%. E a intranasal? Intranasal, eu achei um valor aqui em torno de 82,4%. Olha só que beleza. A biossimilidade nasal é bem próxima da intramuscular. Só que tem que pulverizar o midazolam. Se não tiver um pulverizador bom, o paciente acaba engolindo a medicação, aí vai via oral, né? Mas se você tiver um atomizador bom, e fizer que faça essa pulverização, o posicionamento correto do atomizador, o posicionamento correto da cabeça, você alcança uma bisonalidade em torno de 82%, quase parecida com a via intramuscular. Qual que é o inconveniente? Arde um pouquinho o nariz. O que que eu posso fazer para melhorar essa ardência? Posso colocar um pouquinho de lidocaína, né? Junto com o midazolam, e posso melhorar a minha técnica de aplicação, a minha pulverização, o que pode ser feito para melhorar esse desconforto aí por via intranasal. Bom, e por que que absorve? Absorve porque nós temos aqui a lâmina, deixa eu mostrar aqui para vocês só um minutinho, vou colocar aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tentando fazer um desenho aqui, peraí. Bom, dá para vocês localizarem aqui na letra B, também na letra a lâmina crivosa do osso etimoide. Tá lá em cima da mucosa olfatória. Ali, o que acontece? Quando você joga a medicação no nariz, ele atravessa, né? Vai ter absorção pelos vasos, mas o que mais colabora para a absorção é justamente essa lâmina crivosa do osso etimoide aí, que aí você está no espaço subaracnoide, né? Então você tem o espaço subaracnoide, essa porção rosa, e a mucosa nasal. Entre os dois, essa tábua, né? Cheia de orifícios por onde passam os nervos olfatórios ali, a medicação ela vai aí e já está dentro do sistema nervoso central, espaço subaracnoide. Por isso que é muito rápido e é eficiente. Tem que ter cuidado para o paciente não engolir, né? Porque se você não pulverizar ou posicionar errado, o que você jogar no nariz, o paciente vai engolir. Vai lá para a orofaringe e ele engole. Aí vira via oral.
beleza? Então, muito importante o posicionamento do atomizador, o posicionamento da cabeça do paciente. Então, nós temos, ó, via intravascular, biodisponibilidade 100%, intramuscular 90%, oral 50%, intranasal 82,4%. Bom, isso torna o midazolam, né, um excelente hipnótico, um excelente sedativo. Você consegue sedação leve a moderada, é, é um método efetivo de controle da ansiedade, depressão do nível de consciência, um despertar rápido, não afeta sua capacidade de respirar de forma automática, tô falando em termos gerais, tá? Lembrando que, dependendo da dose, dependendo da maneira como você administra, o paciente pode ter apneia, pode ter dessaturação. Capacidade ansiolítica amnésica desejada, porque a gente viu que 20 a 30% de receptores preenchidos vão garantir isso. Mínimas alterações ventilatórias e hemodinâmicas. E tem também o antagonista, né? Que é o flumazenil. Então, midazolam, ele é um excelente sedativo, seguro, muito seguro. A dose tóxica é muito maior do que a dose terapêutica. É difícil você ter complicações mais graves com midazolam, né? Até em tentativa de suicídio, é improvável que uma pessoa tenha o intento, né, usando midazolam. Isso quem está falando é o Luhmann, não sou eu. É o Luhmann que fala isso. Ele fala duas vezes no livro dele, na última edição do livro. Ele fala assim: é improvável que uma pessoa consiga morrer, né, numa tentativa de suicídio com benzodiazepínico, certo? Mas é, uma das, uma das máximas da farmacologia, nós não podemos esquecer que a toxicidade ou a capacidade de toxicidade está na mão de quem administra. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Então eu vou abrir para perguntas. O que eu queria conversar com vocês é isso aí, esses aspectos aí de vias de administração e biodisponibilidade do midazolam. Me coloco à disposição para perguntas. Fiquem à vontade aí, ou se alguém quiser participar com alguma colocação, fique à vontade. Não tenho vergonha de perguntar, viu, gente? Não tem pergunta boba. Pessoal, para perguntar, é só levantar a mão que a gente vai liberando aqui, tá bom? O a doutora Diane fez a pergunta aí, Luciano, Hum, no chat. Professor, às vezes observo soluço nos pacientes via oral em jejum com midazolam. qual que é a dúvida? A dúvida é como tratar esse soluço, é? Não sei, tá escrito aí. Ó. Acho que foi uma afirmação, não sei. Eu não consigo ver aqui o. Vai no chat aí do lado. Baixo tem o chatzinho. Fecha a sua tela. Pronto, doutora. Peraí. Oi, professor, boa noite. Oi. Eu estava tentando descobrir como é que eu fazia aqui, mas eu não estava conseguindo. Às vezes eu observo soluço nos pacientes que eu faço sedação com midazolam em jejum, e a dúvida era como resolver. Às vezes eles ficam ali
mesmo sedados, mas soluçando um pouco, isso acontece mais em criança do que em adulto nunca aconteceu, só em criança. Tem algo que possa ser feito ou o que será que aconteceu para ele estar soluçando? O soluço pode acontecer, né? Geralmente o soluço é por movimentação do diafragma, né? Sim. E por que que acontece esse soluço? A gente não sabe dizer por quê. Em alguns pacientes podem soluçar por conta do midazolam. Você pode tratar esse soluço com um antipsicótico, né? A clorpromazina hoje é o mais indicado. Agora, para criança, aí você vai ter que não vai poder fazer essa clorpromazina, né? Não vai poder fazer esse antipsicótico. Sim. Então, sempre que acontece isso, quantas vezes que acontece isso, mais ou menos? Normalmente no início da ação, eu Pois observo. é, mas aí para, não para? Para, Hã? para. Então, é igual eu tô te falando, você vai só esperar o soluço passar. Sim. Agora, o que a gente ensina é quando você tem um soluço persistente, mas é mais com, às vezes, você prescreve uma medicação para o paciente tomar em casa, uma dexametasona, por exemplo, o paciente vai ficar soluçando. Aí, uma das opções é a clorpromazina, para cessar esse soluço. Esse soluço do midazolam, eu acho que eu tive, acho que um caso só, a tendência é que ele ceda, né? Então é Sim. melhor você esperar, né, do que você ficar fazendo uma medicação em cima da outra ali, sendo que é uma coisa que na grande maioria das vezes vai passar rapidamente. Agora, se você tem um paciente que você prescreveu e o paciente está soluçando o dia inteiro em casa, e o tratamento Uhum. é a clorpromazina. É a Daiane, né? Certo. Isso. A dúvida mesmo é no momento assim da sedação. Já aconteceu duas vezes, mas foram crianças. E aí eu esperei e pouco tempo depois passou, mas ficaram assim soluçando no início. Eu falei, nossa, soluço. E como aconteceu com uma outra criança também, eu falei, não, será que é algum efeito que estava acontecendo ali naquele momento? Uhum. Mas É, depois controlei e foi tudo direitinho. assim, o mecanismo, por que que dá o soluço, eu não saberia te dizer, né? Uhum. Mas como é uma coisa transitória, eu acho que convém a gente esperar. Certo, professor, obrigada. Nada. O Paulo está perguntando qual a proporção para a diluição do midazolam em soro. Geralmente você pode diluir a ampola de midazolam, que tem 3 ml, e colocar ali 12 ml de soro. Aí você tem 15 ml. Você tem 5 miligramas a cada 5 ml do soro, né? O Vitor não consegue uma sedação eficaz em crianças com midazolam e prometazina oral. Que estratégias posso lançar mão por via oral? A prometazina, ela foi uma orientação para não se usar em criança, tá certo? Inclusive, a atualização da bula do Fenergan. Então, evitem usar prometazina em crianças. Tem que aumentar a dose, Vitor, do seu midazolam ou lançar a mão do Ketodex, em associação, ou óxido nitroso com midazolam, aumentar essa dose do midazolam, ou associá-lo com o Ketodex. O Marco Aurélio, uma dúvida de um dispositivo que foi falado na aula, o senhor Jaci, ele vende também um atomizador. O melhor atomizador, depois o Sandro pode colocar para vocês melhor, ele tá na página da Ciclo, que é o frasco de budesonide, que é um corticoide intranasal, que você tira a pontinha desse budesonide, tira a borrachinha do fundo e adapta na seringa. É o melhor atomizador que tem, viu? Lá tem um tutorial nesse desse atomizador. Existem também outros atomizadores.
Aquele atomizador de metal eu não gosto muito, aquele para vacinar porco. Mas tem outros no mercado também. Eu gosto do budesonida. Só que o budesonida você tem que tirar uma borrachinha que tem lá dentro para ele poder atomizar. A Juliana está pedindo ajuda para esse atomizador. Juliana, aí você vai procurar esse tutorial lá, compra o budesonida na farmácia, custa o preço 20, R$ 25, tira a cabecinha lá e tira a borrachinha do fundo e você tem um excelente atomizador. Lembra que o midazolam vai arder o nariz da criança, tem um pH baixo. Põe um pouquinho de lidocaína, que ajuda, viu? Aí tá o pessoal falando que comprou no AliExpress, né? E aí o pessoal tá aqui falando do, do atomizador. Mas aí a gente pode orientar vocês nesse sentido. Eu oriento usar o atomizador do budesonida. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Essas aulas elas vão acontecer uma vez por mês, tá? Essa é a aula de número 81. Essa aula sobe lá para a biblioteca e aí vocês vão ter uma aula por mês e vão assistir essas outras aulas que estão ali gravadas. Beleza? Nós vamos ter a 16ª turma de sedação multimodal, não é isso, Sandro? Antes de você responder, deixa o Paulo tá perguntando. Muito boa sua pergunta. Para a via intranasal, eu atomizo os 3 ml de uma única vez? Não. Presta atenção. Eu vou dar um exemplo para você. Se você for atomizar 1 ml, você atomiza 0,5 na narina, 0,5 na outra. Uso intranasal, você tem que fracionar as doses o máximo possível e fazer rápido o que você fracionou. Então, é 0,5 ml rápido, 0,5 ml rápido na outra narina, tá? Não faz de uma vez. Você tem que dar tempo, senão a pessoa começa a engasgar com aquilo, engole e aí vira via oral. Doutora Daniele, quer perguntar? Doutora Daniele está pronta para fazer a pergunta. Cadê a Daniele? Boa noite, professor. Oi, tudo bem? Tudo bem? Professor, a minha pergunta é a respeito do midazolam na via endovenosa, mas seria mesmo com respeito ao repique, porque eu sempre fico na dúvida da quantidade que eu posso fazer, entendeu? E o tempo que eu posso fazer. Por exemplo, se eu fiz ali 5 ml e eu percebi que aquele paciente ele não sedou o suficiente. Então, eu sempre fico ali na dúvida de quanto que eu posso fazer, qual é o limite, né, que é tolerado ali para aquele paciente. Vamos supor um paciente de 70 quilos, mais ou menos, para poder arredondar. Então, essa dose vai girar em torno de 0,07 miligramas por quilo, certo? Mais ou menos isso, 0,07 a 0,01 ou 0,015, mais ou menos assim. Só que aí, o que acontece? Essa é a dose da literatura. Como é que a gente faz venoso? Venoso é assim, ó. Não só venoso, mas como é que a gente ceda um paciente? A gente ceda um paciente como quem sobe uma escada, certo? Então a gente sobe a escada pelo primeiro degrau, depois o segundo, depois o terceiro. Quando eu vou fazer sedação, vou fazer um midazolam venoso, eu faço 1 ml, espero 1 minuto, faço mais 1 ml e vou vendo, né, a gente vai olhando o paciente e vai olhando os parâmetros ali no monitor. Geralmente, o paciente está pronto para anestesia
quando você chama ele pelo nome e ele não responde. Então é assim, ó, eu faço 1 ml, aí passa 1 minuto, mais 1 ml. Seu José, aí, oi, faço mais 1 ml. Seu José, oi, faço mais 1 ml. Seu José, ele não responde. Aí você fala mais alto. Seu José, ele não responde. Nessa hora ele está pronto. E geralmente, vai de 3 a 5 ml da solução que você diluiu uma ampola em 12 ml de soro. Ou seja, você obteve uma solução de 15 ml. Geralmente, com 5 ml, a grande maioria está pronto. Está pronta. Tem paciente que não. Mas a importância dessa aula de hoje. Às vezes o paciente não está dormindo, mas já está com níveis de comprometimento de receptor que dá ansiólise e amnésia anterógrada. Tem paciente que você faz 2 ampolas de midazolam e ele não ceda. Entendeu, Daniele? É Daniele, né? Daniele. Isso, eu entendi, Então, professor, mas aí no caso, hã? desculpa, eu entendi, mas aí no caso que eu estava perguntando, não era essa primeira, essa primeira sedação que a gente faz. A gente vai lá, coloca a medicação e o paciente, aparentemente, ele até dá uma sedada, mas a gente percebe que ele rapidamente, Não, geralmente ele, você vai usar, você pode usar uma ampola num paciente de 70 quilos. Agora, que eu essa posso estar ampola, usando uma dose essa, baixa, que eu estou usando às vezes ah, 1 ml da ampola. não, a 15 miligramas, em torno de 15 miligramas, você pode fazer. A dose, ela gira em torno de 0,07 miligramas por quilo a 1,5 miligramas por quilo. Se você fizer as contas, vai dar de 5 a 15 miligramas para um paciente de 70 quilos. É geralmente a ampola. É aquela ampola inteira. Geralmente, não sei se vocês já se atentaram para isso. A medicação vem na quantidade para ser usada. Se aquela ampola de 15 miligramas, ela é ideal para um paciente de 70 quilos, com dose máxima. Então, estou Entendeu? fazendo uma subdosagem, por isso que estou sempre, o paciente sempre acordando, entendeu? Porque é isso, normalmente o restante eu boto 1 ml daquela ampola que corresponde só a 5 miligramas. Então, estou usando uma dose baixa. Pois é, você tá fazendo 5 miligramas, Isso, não é isso? é isso. E você está achando que não pode fazer mais. Fico com receio, acredito que eu posso, mas eu fico com receio de fazer. Você pode fazer ampola, só que não precisa fazer de uma vez. É igual eu tô te falando, Uhum. você tá fazendo venoso? Faço venoso porque eu tenho um enfermeiro que ele vai lá, me ajuda, Ah. então ele que pega o acesso. Aí eu tenho sempre feito o venoso. Então, é o que você está errando? Assim, você está, o que está faltando para você? Você fez 1 ml, você fez 1 ml daquela solução. O paciente acordou, você pode fazer repix até terminar a sua ampola. Pensa aqui comigo, ó. Eu vou te falar uma experiência numa cirurgia. Eu faço muita sedação para implante zigomático. Implante zigomático é uma cirurgia que gira em torno de 2 horas, quando a pessoa tem experiência, 2 horas. Então, eu pego uma ampola de midazolam, 3 ml, diluo essa ampola em 12 ml de soro, aí eu tenho uma solução sedativa de 15 ml, certo? Aí eu faço 5 ml
1 ml por minuto, o paciente ceda. E aí, presta atenção, o monitor e a minha observação com o paciente me dá, eu chamo de time. Então, cada paciente tem um time. Então, por exemplo, sobrou 10 ml da solução, não sobrou? Tem paciente que eu faço 1 ml a cada 15 minutos, tem paciente que eu faço 1 ml a cada 30, tem paciente que eu faço 1 ml a cada 40. O que que vai me dizer que hora que eu vou dar o repique? Alteração da pressão, alteração da frequência cardíaca. Às vezes o dentista vai fazer um procedimento, vai anestesiar o zigoma, aí eu vou lá, faço um reforço. Ele vai fazer, sei lá, descer o implante zigomático perto do olho, aí eu vou lá, faço um reforço. Então, não tem uma receita de bolo. E geralmente eu gasto, no máximo, uma ampola de midazolam para esse procedimento. Só que eu não faço ela de uma vez. Eu vou distribuindo durante todo o procedimento. Cada paciente tem o seu time. E o que que me diz o time? A pressão. A pressão é uma coisa que eu olho muito. Por exemplo, o paciente chegou com a pressão 13 por 10. Cedei, a pressão caiu para 11 por 6. E eu afiro essa pressão a cada 10 minutos. Então, 11 por 6, 11 por 7, 12 por 8. 13 por 9, opa, tá na hora de eu fazer um repique. Aí eu vou lá, faço um repique, aí a pressão volta a cair. Aí ela cai, mantém. Começou a subir, eu vou lá e faço um repique. Aí cada paciente que vai me dizer o time dele, né? E o procedimento vai exigir momentos em que eu tenho que aprofundar o paciente um pouquinho. Mas você pode usar uma ampola com segurança. Tem paciente que eu usei 2 ampolas e ainda não foi aquela sedação que eu queria. Entendeu, Daniele? Entendi, professor. Entendi, obrigada. Eu estava usando 1 ml e ainda diluindo, mesmo associando com fentanil, com ketodex, então o que eu estava usando era uma dose muito baixa, então, e às vezes uma cirurgia grande, né, de protocolo e tudo, então eu estava sempre percebendo que não via aquela sedação, sabe? Às vezes eu estava no mesmo procedimento, o paciente estava muito responsivo. Aí eu ficava assim, Faltou sedativo. é, é, tá bom, obrigada. A Daiane está perguntando, você pede jejum para outro? Sim, o jejum você sempre pede o jejum independente da via que você vai utilizar, tá? Você sempre pede jejum independente da via. Agora, Daniele, só completando a sua pergunta, se você colocar outros sedativos, aí você vai usar menos midazolam. Você botar, por exemplo, cetamina, dexmedetomidina, lidocaína, aí você vai conseguir uma sedação com menos midazolam. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Beleza, então. Olha, foi muito boa a participação de vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. A nossa próxima aula, ela vai ser colocada lá no grupo, o assunto também, e nós vamos fazer essa aulinha uma vez por mês. Beleza? Dúvidas vocês podem colocar também lá no grupo, me chamar lá. Se tiver demorando a responder, vocês puxam a minha orelha. Beleza, pessoal? Então, boa noite, fique com Deus e até a próxima.